Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como ressignificar, como salvar o papel da tecnologia na nossa sociedade. Para alguns investidores e empreendedores, qualquer problema, grande ou pequeno, é uma oportunidade de negócios, até mesmo a própria morte. Tem um gênero de produtos e serviços conhecidos como DevTechs, que é um gênero de soluções que são destinadas a ajudar as pessoas que perderam alguém, confortar quem sofre. Isso mostra que a indústria da tecnologia vai tentar transformar qualquer coisa em um aplicativo. Mas a gente precisa entender se isso é o melhor que a tecnologia pode fazer por todos nós. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e como faço toda semana, convidar você que nos ouve para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, como essa abordagem da tecnologia que soluciona problemas construiu essa visão predominante na indústria que nós vivemos, onde estamos inseridos atualmente? André, eu acho que isso tem muita relação com uma cultura desenvolvida nos últimos anos focada na cultura startup. Então, o que a gente observa é que, geralmente, quem trabalha com grandes empresas de tecnologia, pode ser um funcionário, mas também quem está empreendendo, acaba achando que tudo deve ser um problema a ser resolvido. Às vezes a pessoa até quase que cria um problema, ou parece que quer criar um problema para poder desenvolver um aplicativo e resolver aquele problema. E eu acho que essa cultura startupeira, estou falando aqui tem um lado obviamente muito bom disso, mas tem um efeito colateral muito forte, ela também vem num movimento que se desenvolveu nos últimos anos de um romantismo das empresas de tecnologia. Eu estou falando já das Big Techs que um dia foram startups. Então, durante muito tempo, achou-se que essas grandes empresas elas iriam trazer progresso, conectividade, soluções, iriam resolver a vida das pessoas. Sim, tem muita coisa boa, mas elas estão ali para ganhar dinheiro. E aí, a sensação que eu tenho é que hoje, algumas pessoas, como é o caso do Xiaowei Wang, que criou a Escola de Ação Coletiva, para pensar justamente em como a gente pode resolver problemas concretos da sociedade, sem necessariamente terem objetivos comerciais, sem terem objetivos de ego. Né? Muita gente quer ser dono de uma empresa, de uma startup, para dizer que transformou o mundo. É um momento de reflexão, é um momento que você fala assim, pô, será que eu estou trabalhando numa grande empresa de tecnologia e ela realmente quer construir algo legal para a sociedade? Ela poderia fazer mais do que ela está fazendo? Eu, enquanto funcionário dessa Big Tech, eu posso, dentro do que eu faço, das minhas atividades diárias, ou no meu tempo livre, eu posso, de repente, juntar com uma outra galera e usar esse poder da tecnologia para fazer outras coisas, resolver outros problemas que são, às vezes, negligenciados, que não são, talvez, problemas de tantas pessoas assim, mas que um grupo específico precisa de uma solução e eu vou usar essa minha inteligência coletiva com as pessoas que eu conheço para desenvolver. Eu acho que são momentos de reflexão, é um momento de despertar, eu diria assim, de pessoas que trabalham com tecnologia que começam a entender que podem usar as suas forças para um outro direcionamento que não só os das Big Techs ou de uma startup para resolver uma coisa que às vezes nem precisa ser resolvido. Esse momento que não diga-se de passagem, uma coisa universal, são poucas pessoas, são poucos grupos, mas a gente começa a ver ali um início de grupos coletivos que tentam entender e fazer o bem de uma maneira diferente da que foi feita até agora. Aros, e como a gente redefine o papel desses profissionais de tecnologia de maneira que seja possível promover essa mudança de cultura na indústria? Eu acho que a gente tem que dar um passo anterior, e aí vou conectando com essa ideia que o Rafa apresenta, que é a gente perceber que quanto mais a gente escala algo
mais a gente vai pasteurizando e a gente vai perdendo a capacidade de se conectar de maneira mais profunda com determinados grupos, né? Se torna algo palatável para todo mundo e às vezes muito indigesto para alguns, e é o que a gente tem observado com a tecnologia. Mas o fato é que essas big techs, e não só as big techs, mas isso vale para quaisquer empresas que operem em diferentes setores em uma escala global. Elas têm um desafio que é, dentro delas, não perder essas interfaces com esses grupos, e aí a gente vai trabalhar isso sob diferentes perspectivas hoje dentro do mundo corporativo, que é o da diversidade, né, a discussão sobre mais diversidade dentro das organizações e etc., mas a percepção sobre o impacto nessas comunidades. O segundo ponto é o quanto, à medida em que a gente vai escalando os negócios, isso gera dentro das organizações a necessidade de criar soluções para problemas que não existiam. E à medida que a gente cria soluções para problemas que não existiam, a gente passa a criar problemas, portanto, que não existiam de alguma maneira, e isso acaba gerando ruídos e gerando essa situação, no mínimo, estranha com todas as partes. E aí a gente tem grupos como esses que a gente trouxe aqui no exemplo, e figuras como esse rapaz que o Rafa cita, que se dedicam a promover essa discussão em uma outra esfera e a atacar esses problemas sob uma outra perspectiva, tentando extrair de dentro das organizações um contexto melhor por meio dos profissionais. E aí a gente precisa entender, de alguma maneira, qual é o espaço que esses profissionais têm dentro das organizações. Não são raros hoje os casos, e a gente até já discutiu alguns deles aqui, a gente tem artigos publicados com vários desses exemplos aqui na Technology Review, de figuras que deixaram as Big Techs justamente porque não tinham espaço para manifestar suas ideias ou estavam em absoluto desacordo com aquilo que as organizações defendiam ou com o encaminhamento que se dava, por exemplo, para o debate e para as pesquisas envolvendo inteligência artificial. Então, esse movimento dificilmente virá, André, de dentro das organizações, de dentro das Big Techs. E aí a gente precisa fortalecer esses grupos que, de alguma maneira, vão, de novo, continuar atacando problemas isolados, vão continuar trabalhando nichos, mas eles precisam se multiplicar. Eles precisam fazer com que essas novas gerações de profissionais já cheguem no mercado com uma outra cabeça, com uma outra consciência. Porque a partir dessa nova visão de mundo é que vai ser possível estabelecer um senso crítico em que o papel desses profissionais dentro das organizações vai passar a ser repensado. Hoje, essa lógica, né, startupeira, como o Rafa colocou, ela é a que rege o mercado. Mas porque vários grupos, né, uma geração pelo menos, foi forjada a pensar e a ver o mundo dessa maneira. O que a gente está fazendo agora é quase que como um trabalho de formiguinha, preparar novos profissionais orientados a uma nova visão de mundo. E isso leva tempo. A gente está falando sobre transformação de geração. E talvez a gente só comece a perceber os resultados disso daqui a alguns anos. Mas uma hora tem que começar. E que tipo de abordagem alternativa pode impactar a forma como esses trabalhadores veem as suas carreiras, as suas contribuições, as oportunidades? O mercado empreendedor entendeu que quando a gente soluciona um problema, quando a gente identifica uma dor e cria algo que resolve ou minimiza essa dor, existe uma oportunidade de negócio. E aí, como o Aras falou, eventualmente você cria dores e resolve as dores que criou para que isso vire um business. Dá para subverter essa lógica? Eu acho que dá, André. Acho que tem uma mudança também, duas mudanças importantes. Eu acho que, a geração Z, o pessoal que nasceu ali entre 95 e 2010, que está agora chegando com mais força no mercado de trabalho
e muitas vezes assumindo já as posições de liderança, eu acho que essa geração entendeu, e pegando aqui um pouquinho também de cultura nerd, da galera que programava ali nos anos 80, 90 e que era simplesmente colocada para fazer um trabalho que nem todo mundo conseguia fazer, era difícil você mexer com tecnologia alguns anos atrás, mas quem estava ali no topo, né, na decisão estratégica das empresas, eram outras pessoas, alguns nerds, como o Bill Gates, por exemplo, mas existia, eu acho que um descompasso entre quem estava no poder da companhia, C-level ali, tomando as decisões para onde a companhia iria, e quem estava ali na operação mesmo, programando, fazendo a coisa acontecer, apertando o botão e programando. Eu acho que agora existe uma consciência maior, tanto estratégica, então eu vejo que tem uma geração já começando a usar esse superpoder, vou chamar assim, de programação, de entender, de linguagens que nem todo mundo conhece, mas casando isso com alguma decisão estratégica. Então eu falo assim, peraí, eu tenho um poder na mão, eu posso usar isso para outras coisas que não só essa. Eu acho que esse casamento poder tecnológico com visão estratégica é uma coisa que eu vejo que está ficando mais arraigada. Estou sendo bem otimista, não é a maioria, são inícios, como eu tenho pontuado aqui, são lampejos, mas eu acho que sim, essa geração vai vir mais preparada nesse sentido, e isso casa também com um outro movimento de ESG, de empresas que tenham mais consciência ambiental, mais responsabilidade de gestão com a sociedade, essa cultura também mais mundial, mais global, que vai se confrontar muitas vezes com o interesse da companhia, né? A companhia, às vezes, ela tem um interesse ali específico. Mas será que isso é bom para todo mundo? E esse questionamento interno, eu acho que vai ser bom para as empresas. O importante é que haja uma abertura interna para que os funcionários possam se colocar dessa maneira, possam expressar suas inquietações, suas angústias, para que elas até mexam com os negócios da empresa e muitas vezes elas coloquem a empresa num rumo em que muitas pessoas estão querendo, não necessariamente aquele que a pessoa está às vezes lá encastelada num aquário, tomando decisões, acha. Eu acho isso importante. É óbvio que isso é um processo, isso não é não estou aqui propondo uma anarquia de baixo para cima, mas ouvir essas vozes, ouvir grupos que estão ali querendo fazer algo diferente, pode ser algo muito interessante, desde que, obviamente, haja ali uma abertura, um senso de ouvir o que essa nova geração está querendo, como ela está pensando em transformar o mundo, e esse olhar diferente, eu acho que pode ser extremamente benéfico para as companhias. Yaros, quais são esses benefícios que o Rafa se refere, os benefícios e desafios também de se criar uma comunidade de trabalhadores de tecnologia que tem valores e objetivos que são diferentes desses valores atuais? O que esse grupo ganha com essa história toda? Primeiro, acho que talvez o mais importante, não sei se o Rafa concorda comigo, mas é o aspecto de fazer com que a tecnologia ela vá para segundo plano e para que se passe a perceber primeiro os indivíduos. Acho que de algum tempo para cá, essa lógica foi invertida. A gente passou primeiro a pensar na ferramenta e depois em quem vai usá-la. E pode parecer um contrassenso dizer isso no período em que a gente discute user experience, que a gente fala sobre a jornada do consumidor, que a gente pensa em um mundo people-centric, em empresas customer-centric, e etc, etc, etc. Mas eu acho que isso às vezes serve muito mais para vender anúncio e ganhar pontos com o mercado do que propriamente uma ação efetiva da organização. E quando a gente faz isso, colocar as pessoas de fato em primeiro plano, significa que aquela organização entendeu que as pessoas são diversas, que elas estão divididas em grupos com interesses, com problemas, com desafios sociais, econômicos, culturais, muito diferentes. A empresa ganha com isso na medida em que dentro de casa ela tem um micro-universo do que é esse universo no qual ela está inserida. E ela consegue se conectar de fato. A gente fala muito sobre o poder das comunidades e as empresas, elas
tratam as comunidades ainda, e aí de novo, estamos falando aqui sobre as empresas que operam em uma escala muito grande. Há organizações, sem dúvida nenhuma, que se comunicam com o nicho e que tratam aquilo de uma maneira diferente. Mas o grande desafio é a construção de empresas que olhem para os indivíduos e para questões que são próprias dos indivíduos, e não para ferramentas que em algum momento poderão ser usadas por alguém. Eu acho que há uma diferença sensível nisso. E quando a gente inverte essa lógica, a gente começa a perceber o que é vantajoso para um grupo, a gente entende o que é sensível demais para o outro, e a gente começa a modelar essa relação. E aí todo mundo ganha nesse processo, e ganha verdadeiramente, não ganha só no discurso, numa ideia de que aquilo pode ser bom para todo mundo. É a realização de algo que se materializa ali no dia a dia daquele consumidor. E aí essa troca ela é verdadeira, ela é legítima. A gente tem projetos que vão desaparecer? Sim, a gente tem projetos que vão desaparecer porque eles vão se mostrar, de alguma maneira, ineficientes para alcançar o público da maneira como deveriam. Outros, talvez, devam ser quebrados em 10 etapas para poder atender a 10 diferentes realidades. Será que isso é vantajoso financeiramente? Será que não é? Mas mesmo esses questionamentos vão ser respondidos sobre uma outra perspectiva, com um outro olhar. E aí, de novo, eu não espero que isso vá acontecer do dia para a noite. Mas essa é uma transformação que vai tornar efetivamente as coisas muito mais factíveis e muito mais pés no chão. A gente olha com um distanciamento, a gente vê de longe, né? A gente não chega ali onde as pessoas verdadeiramente estão. A tecnologia está muito próximo das pessoas, mas quem pensa a tecnologia pensa muito distante desses indivíduos. A gente precisa aproximar essas duas pontas. Eu acho que essa é a grande mudança que se espera. Ela não é fácil de acontecer, não é um desafio simples, mas é talvez o grande ponto de virada. O que mais você precisa saber? Bom, falando em virada, tá na hora de virar a chave. Aí eu pergunto pro meu amigo Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? André, tô de olho num anúncio feito pela Amazon de começar a contratar uma galera para fazer vídeos de revisões. Tá pagando $25, né? No ano passado ela lançou um feed lá, quase que um aplicativo à parte chamado Inspire, para que as pessoas pudessem fazer avaliações sobre produtos, e agora ela está entendendo que esse troço tem que dar uma turbinada, e para isso ela está gastando dinheiro, vai gastar ali quase $1 milhão para pagar para as pessoas fazerem vídeos de revisão. Tem duas coisas por trás dessa estratégia. Uma competição muito forte, principalmente com o TikTok. TikTok, e estou aqui representando como a grande plataforma que chega aqui para a gente da Ásia, mas na Ásia esse tipo de conteúdo de revisão ou de vendas ao vivo é muito forte, é uma cultura que só cresce na Ásia, e aos poucos aqui no Ocidente isso vai chegando. No Brasil também algumas empresas têm se lançado ao mercado para fazer transmissões ao vivo ou para fazer vídeos de revisão. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que ficar atento aqui no Brasil, mas tem um outro ponto que é a credibilidade dessas revisões pagas. Então tem gente já lá nos Estados Unidos, inclusive, já criticando, achando que isso é meio falso, né? Você está pagando, afinal de contas, para alguém falar sobre alguma coisa com fotos e vídeos, até que ponto isso é uma coisa verdadeira ou até que ponto a pessoa está fazendo só para ganhar um dinheiro. Então existe também um problema hoje de confiança. Só para complementar, um outro fenômeno que é o dos desinfluenciadores. Tem muita gente que hoje, em vez de chegar e fazer uma revisão positiva de um produto, que maravilha, isso aqui é bom, isso aqui é legal, tem muita gente que hoje vive de apontar defeitos nos produtos também, porque isso mostraria para quem está acompanhando aquele influenciador, aquela influenciadora, algum tipo de credibilidade. Pô, a pessoa ela consegue ver os dois lados, tem coisa boa e tem coisa ruim também no produto. Então é só para a gente ficar atento e tomar cuidado com as revisões e entender até que ponto isso, do ponto de vista da empresa que está promovendo uma influência por vídeo, se isso é um bom negócio ou se o consumidor do outro lado vai perceber que aquilo ali nada mais é do que um anúncio pago disfarçado.
E você, Carlos Aros? Eu tenho acompanhado com certa atenção a discussão sobre o debate energético, vamos colocar assim, na Europa. E aí tem mais um capítulo disso, com o anúncio de uma lei que vai obrigar, a partir de 2027, que as baterias de equipamentos eletrônicos sejam removíveis. Essa foi uma mudança da indústria que atende muito mais a um protecionismo, não é, de cada uma das fabricantes ali dentro do teu cercadinho, do que propriamente com uma razão maior, de fazer com que você não pudesse trocar somente a bateria, se tivesse a possibilidade de recarregar e etc., você ficava tudo lacrado em um compartimento confinado dentro dos aparelhos. Isso acontece com notebooks, acontece com celulares, etc. E a União Europeia tem se envolvido muito nesse debate, pensando em um mundo mais sustentável, e determinou, por meio dessa nova lei, que entra em vigor em todo o bloco, acabar com isso e mudar para fazer com que os próprios consumidores possam fazer a troca, não vão precisar levar até uma assistência técnica ou algo do gênero. E também com o objetivo de fazer a manutenção do padrão USB-C para tudo junto, no mesmo pacote, a história do padrão USB-C seja o padrão para esses equipamentos, ou seja, a União Europeia tentando criar um ambiente com menor desperdício, para que você possa ter uma redução do lixo eletrônico e etc. A gente sabe que tudo que acontece por lá acaba gerando efeitos no resto do mundo, sobretudo porque esse é o tipo de coisa que dificilmente um fabricante vai querer manter padrões diferentes em partes diferentes do globo e etc. Possivelmente isso vai respingar aqui, a gente vai acompanhar essa mudança também por aqui. E aí a expectativa é de que, de alguma maneira, também aqui os reguladores entendam que é preciso fazer um esforço para dar continuidade nisso, ou seja, como é que vai ser esse descarte, como é que a gente vai trabalhar essa questão das baterias aqui no Brasil. A gente já tem algumas coisas encaminhadas por aqui, mas é um segmento que precisa ser aprimorado, porque é uma indústria que cresce dos eletrônicos e a preocupação crescente com as baterias. Tem números já que fazem a previsão de aumento da demanda por baterias. Tem na contramão uma parte da indústria que está tentando caminhos alternativos às baterias, dizendo que os elétricos não são a solução, a salvação da lavoura para a transição energética, que é preciso procurar outros meios, outros caminhos para isso, mas é uma discussão e todas as possibilidades estão em aberto, as cartas estão sobre a mesa para que se chegue a uma conclusão. De todo modo, a União Europeia é bastante enfática e coloca em termos regulatórios, ou seja, no papel, para que se cumpra essa decisão. Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer com o resto do mundo, mas a União Europeia bastante avançada no debate sobre a transição energética e a preocupação ambiental no resto do mundo. Vale a gente ficar de olho. Para quem gosta do tema, a gente lançou recentemente um podcast específico sobre transição energética, claro, mas sobre energia. O podcast é um pedaço dos entregáveis do Energy Center, a Technology Review, desde que chegou ao Brasil, lida com o MIT RIP, o Regional Entrepreneurship Acceleration Program, o programa do MIT que busca acelerar e criar áreas como ecossistemas, e o Rio de Janeiro está no processo de se tornar um ecossistema de empresas de energia, como continuação do RIP, que está acabando. Agora o programa tem a duração de 2 anos e algumas iniciativas nascem dessa primeira fase. Uma das iniciativas é o Rio Energy Bay, que é uma entidade que vai acelerar startups, ajudar as grandes empresas nos seus processos de inovação aberta, encontrar parceiros e pontas que, ao se conectar, farão com que o Rio de Janeiro e, naturalmente, o Brasil consiga gerar valor para o mundo no processo de construção de soluções de energia.
E agora a MIT Technology Review, como continuação do RIP, tem o Energy Center. Desde fevereiro a gente já começou de uma forma mais tímida, agora a gente vai embarcar nesse processo de uma maneira muito mais consistente. No final dessa semana, estou indo para lá para o MIT com o pessoal do RIP para a gente debater os próximos passos. De qualquer forma, toda semana já tem com o Hudson Mendonça liderando o podcast do Energy Center. É isso, meus amigos. Tá na hora de ir, mas antes eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra. Aliás, uma boa viagem para você, André Miceli. Obrigado. Meu amigo Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. Se você ainda não é assinante da MIT Technology Review Brasil, chegou a hora. Estamos aí com mais uma edição prontíssima, quentíssima, saindo do forno para você, com muita informação. Nesse caso, dessa edição, a gente vai falar muito sobre inovação e recomendo que você passe lá no nosso site, leia alguns artigos e assine para receber em primeira mão a nova edição da MIT Technology Review Brasil. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente seguir com o nosso papo sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.